Estamos na presença do Senhor e não há nada melhor do que a sua presença. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já sentimos a presença de Deus, estamos na casa de Deus e nós estamos dentro de uma série de mensagens em Salmos, uma série de mensagens sobre música. É disso que estamos falando, é isso que estamos cantando todos os domingos. Chegamos hoje na metade dessa série de mensagens que tem causado algo muito bom nas nossas vidas, com aprendizado e também com uma forte presença de Deus através da ministração de cada palavra. Amém? Se você é nosso visitante, está aqui talvez pela primeira vez, é isso, nós estamos aprendendo um pouco sobre música, sobre canções. Não sei se você gosta ou não de música. Aliás, eu acho difícil existir uma pessoa que não goste de música. Eu não conheço ninguém que não se agrade de uma boa música. Estamos aprendendo sobre música. Salmos, o saltério, é sobre música. É verdade que os anos passaram, o tempo passou, e nós perdemos, sim, a nossa harmonia, as composições dos nossos acordes, dos nossos campos harmônicos dessas canções. Talvez perdemos também a melodia, como se cantavam essas canções naquele tempo. Mas é verdade que o principal ficou, porque ficou a letra, ficou as expressões de louvor, ficou a relação de alma do salmista com o seu Deus, com a sua igreja, com a sua comunidade de fé, com os seus sentimentos, ou seja, a forma com que esse povo se expressa cantando. E música é algo muito importante. Para mim, em especial, a música sempre foi muito evidente na minha vida. Eu morava em uma casa onde nós tínhamos uma oficina no fundo de casa, uma oficina metalúrgica. E na cozinha era o maior ambiente dessa casa, e aos sábados, os meus tios ali montavam uma banda, colocavam ali bateria, teclado, baixo, guitarra, e faziam um ensaio para o louvor que seria executado no domingo. Então, eu era aquela criança que ficava escondido ali, sentado ali no chão, esperando o quê? O momento em que o ensaio acabava, para eu falar, ei, agora eu quero tocar uma música, vocês me acompanham? E a gente fazia o que faz com todas as crianças, né? Vai, senta lá na bateria, vamos tocar a música com ele. E ali eu tocava a minha música. Mas a música tem essa expressão. Trabalhei também com uma escola de música durante muitos anos, porque a música tem essa força de nos levar a lugares que a gente não conseguiria ir, de repente, de outra forma. A música faz muito bem. É o belo, é a alegria. E a palavra mesmo diz, o salmista mesmo já disse, que o Senhor habita no meio dos louvores, no meio da música. Há um filósofo muito conhecido, chamado Nietzsche, que diz o seguinte, que sem música a vida seria um erro. Forte, né? Expressão. Sem música a vida seria um erro. Eu colocaria da seguinte maneira, olha, de fato, pelo menos para mim, sem música a vida seria quase que insuportável. Sem música. Imagine um culto como esse sem as canções que cantamos. Imagine uma festa de formatura sem nenhum tipo de música. No próprio aniversário, quando ali você tem um casal social e um antissocial, o antissocial fala para o social, viu? Vambora, já deu para mim. E aquele que é mais sociável fala o quê? Nós precisamos esperar os parabéns. A música. Aliás, depois da música, a melhor parte sempre vem, né? Docinho, bolo. Mas é sempre a música. No casamento, qual é o momento mais importante? No casamento é a entrada da palavra, da Bíblia. Para de querer agradar o pastor que está aqui. É o momento que a noiva entra. E ela entra com uma música toda especial. Então você não precisa saber cantar, você não precisa saber tocar. E nem ter talento para gostar de música. As pessoas gostam de música. E eu acho que o povo da Bíblia, o povo de Deus, sabia muito bem disso.
porque na Bíblia quase tudo vira música. Quase tudo vira música. O povo atravessa o mar e depois da travessia do mar nós temos uma composição. O canto, a música de Moisés e de Miriam. E eles cantam, olha, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha canção. Ana, quando está estéril, desejosa de ter e de ser mãe, não conseguindo, ora, clama, sofre. E quando Deus então entrega Samuel para Ana, ela também compõe uma música e ela diz, o meu coração exulta de alegria. Ana faz uma música. Perdemos sim a harmonia e melodia, não dá para imaginar como eram essas canções. Mas tem uma que dá para imaginar, que é aquela música que quando Davi voltando para casa, depois de ter derrotado o filisteu, o Golias, o gigante, as mulheres então começam a cantar ali. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Eu acho que foi assim. Que irrita. E a Bíblia diz que Saul ficou indignado. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. E a Bíblia fala que Saul se indignou com essa canção. Mas eu acho que a canção mais bonita, ou uma das mais belas compostas, está nos textos sagrados, é aquela em que Maria compõe, quando grávida de Jesus, se encontra Isabel, grávida de João Batista, e ela canta dizendo, minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Conhece? Pois com poder tem feito grandes coisas. E ela continua cantando, e com misericórdia tem demonstrado amor. E Maria vai exaltando o nome de Deus e dizendo, Santo, Santo, Santo é Senhor. Canção linda, música. E a música que nós vamos ouvir e ver esta manhã é uma dessas canções. Está aqui no Salmo 126. Quero convidar você a pegar o seu esboço, a pegar a sua Bíblia, ou acompanhar comigo aqui à frente. Assim como essas canções foram e são importantes para a igreja, o Salmo 126 também é a expressão desse povo, é a expressão do povo de Deus. Em particular, para a nossa igreja, esse salmo também tem um sentido especial. E ninguém me disse isso, eu lembrei desse fato, porque isso sempre esteve na minha cabeça, na minha mente. Eu estava sentado aqui, tocando baixo, e aproximadamente 10 anos atrás, o pastor William chega e tem o seu culto de posse aqui nessa igreja, e ele prega o Salmo 126. E aquele salmo, naquele momento, ficou marcado no meu coração, aquela mensagem ficou marcada no meu coração. Então, além da expressão bíblica, esse salmo também tem um sentido muito especial para nós como igreja, e eu quero deixar isso registrado. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor. Isso faz aproximadamente 10 anos. Olha o que diz essa canção. Acompanhe comigo. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandiosas, ou o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Feche os teus olhos mais um momento, faça a sua oração. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, sobretudo diante da Sua vontade, que é manifesta nesse lugar. E entendemos assim porque é por isso que estamos aqui, ó Deus. Porque assim o Senhor quis, ó Pai. Pai, nesse momento que a Tua palavra possa ser evidente no nosso coração, possa tomar os caminhos da nossa mente e que nós possamos entender os desígnios que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós oramos
agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, domingo passado, nós estávamos cantando aqui que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que eles não se abalam e eles permanecem para todo sempre. E hoje nós iremos analisar a vida do povo hebreu, a vida do povo de Deus, sob uma perspectiva em que parece que o monte tinha, sim, se abalado. É aquela perspectiva daquele momento em que a vida parece não estar dando certo. Sabe aquele meme que a gente vê por aí? Nós não estamos vivendo no mesmo mundo. É mais ou menos isso, o que está acontecendo aqui. Para uns a coisa está muito bem, mas para outros as coisas estão muito difíceis. Então a ideia aqui é analisar a nossa vida quando a destruição chega. Quando o dia mau nos acomete. Quando nós temos que recomeçar a nossa vida. Como é que a gente recomeça? Como é que a gente reconstrói? Como é que a gente participa da restituição que há ou que deve acontecer na nossa vida? A pergunta é, como é que eu venho a vencer de novo? Como é que eu posso vencer novamente? Esse salmo pode ser lido sob duas perspectivas, olhando para dois contextos. O primeiro contexto é esse que estamos lendo todos os domingos, que é aquele contexto em que o povo, na perspectiva de subir, de retornar para Jerusalém nos seus cultos, eles iam caminhando e enquanto caminhavam eles subiam. Por isso cânticos de degraus, porque para ir até as festas o povo já ia cantando e louvando ao Senhor. Cânticos de romagem para subir a Jerusalém. E a segunda, ou o segundo contexto, é um contexto em que o Salmo é escrito, ou seja, a época em que ele foi composto, que ele nasceu, que ele surgiu. E é nesse ponto que eu quero a tua atenção, porque a gente vai voltar um pouquinho na história e entender que esse Salmo nasce naquele momento em que o povo está retornando do cativeiro babilônico. Para você se lembrar, em 587, Nabucodonosor toma todo esse mundo, invade Jerusalém, derruba Sião, derruba a monarquia e leva o povo ao cativeiro, tornando Judá completamente inviável politicamente. E com isso, o templo também é saqueado, o templo, a igreja, a casa de Deus. Eles levam ali os seus utensílios, seus copos, taças, toda a prata e todo o ouro que esse povo tinha. Então acaba nesse momento a possibilidade de culto, acaba nessa época a possibilidade de reunião, acaba a possibilidade do povo estar reunido como igreja, adorando o seu Senhor. E além de todos esses tesouros, esse rei então babilônico leva muitos israelitas, não todos, mas uma grande parte, incluindo a alta nobreza, incluindo os artesãos, aqueles que foram para servir lá na Babilônia, lá no cativeiro. E esses atos marcaram o início do exílio babilônico, durante qual o povo de Judá, o povo permaneceu nesse cativeiro por volta de 70 anos. No seu livro Panorama Histórico de Israel, o professor Antônio Renato, que se eu não me engano é de Curitiba, ele diz o seguinte: para muitos, assim como ocorria com os vizinhos de Judá, Edom, Moabe e outros, a atuação de Deus se restringia à sua terra, ao seu país. Então, na mente desse povo, na mente deles, Yahvé atuava lá em Judá, lá em Jerusalém, e não havia como ser adorado lá na Babilônia. Então, olha que grave o que significa estar vivendo nesse cativeiro. Qual é o problema aqui? O povo não tem mais templo, o povo não tem mais culto, o povo não tem mais o lugar da morada de Deus. Outras pessoas entendiam que o deus Marduk, o deus da Babilônia, havia vencido Yahvé, o seu Senhor, porque eles estavam olhando para as circunstâncias da sua vida e notando que o pior havia acontecido.
Então eles perceberam, olha, o nosso Deus não é tão forte assim. Afinal de contas, nós perdemos essa batalha. Mas ocorre que o que estava acontecendo aqui era que o cativeiro babilônico também era uma permissão de Deus para um povo que estava andando em desobediência, que tinha se desviado dos caminhos estabelecidos pelo próprio Deus. Em meio a essa verdade, em meio a tantas verdades, o povo foi se esquecendo dessa desobediência. E isso se perdeu em muitos e entre muitos os irmãos. E muitas vezes na nossa vida também é assim. A gente se esquece. A gente esquece que às vezes nós também colhemos os frutos da nossa própria escolha. Os frutos da nossa desobediência. As consequências da vida que nós mesmos estamos levando. Então o cativeiro babilônico é mais ou menos isso, é isso. Ele se dá, né? E ele encerra ali então, quando os persas dominam essa região, e Ciro vem ali e faz um decreto, dominando Babilônia, e fala, olha, a partir de agora, o cativeiro chega ao fim, e o povo, então, de Jerusalém pode voltar para a sua terra, pode voltar a cultuar o seu Deus. Então Ciro vai, conquista a Babilônia e permite que os judeus voltem para a sua terra. É nesse momento de retorno da Babilônia para Jerusalém em que esse salmo ele nasce, em que essa música ela é cantada. O fim do cativeiro é uma grande conquista para o povo, mas tem um detalhe: tudo deveria ser reconstruído novamente. Para o povo, era a mão de Deus ali, segurando a caneta do persa Ciro, assinando e autorizando o retorno daquele povo para Jerusalém. Era o fim do cativeiro. Mas esse fim mostrava também que muita coisa estava destruída. E às vezes assim é a nossa vida. A gente olha para ela e lembra daquela música, né? De amor, mal, mal de amizade, dinheiro não tem. Lembra daquela canção? Sem Jesus, a felicidade não vem. Está tudo muito ruim. Então o povo estava no caminho de volta. E para voltar, eles precisariam reconstruir. Voltar a Jerusalém e reconstruir tudo. E aqui nós chegamos no tema da nossa mensagem, que é esse: como enfrentar o processo de restauração. Como enfrentar o processo de reconstrução na nossa vida, de reforma, de recomeço. Como é que eu restituo, que eu conquisto? Como enfrentar o processo de restauração? Pegue o seu esboço e anote, se você puder. Escreva aí no seu esboço. Primeiro lugar, volte os seus olhos para aquilo que Deus já fez. Volte os seus olhos para aquilo que Deus já fez. Então perceba, o povo está diante de um caminho, o povo está liberado para o retorno, e o povo está diante de um problema. O que fazer? Olha os primeiros versículos, o que diz a palavra do Senhor. De 1 a 3, o Salmo diz: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se nós estivéssemos sonhando. O salmista está dizendo o seguinte: não parecia real. Foi bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. Como é que eu consegui? Não parecia, porque estava bom demais. Não dava nem para acreditar. Eu consegui. Talvez tenha um momento na sua vida que você olhe e fala: meu Deus, como é que eu consegui enganar essa santa e ela casou comigo? Amém? Muitos homens aqui, percebo que devem fazer essa oração, né? Olhar para trás e falar: Senhor, enganei, ou melhor, conquistei. Mas esse é um olhar do salmista. E ele continua: olha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos, de música,
de muita alegria. Aqui é mais ou menos o seguinte, sabe festa de aniversário surpresa? Quem é que não gosta? Muita gente não gosta, né? Acho que a maioria não gosta, mas tem algo que acontece na festa de aniversário surpresa. Quando realmente eles te enganam e você chega ali e aquele grupo está ali cantando para você parabéns, de fato, o seu riso parece que tem vida própria, porque ele aparece no seu rosto. Você gostando ou não, o sorriso vem, porque é o inesperado, é uma surpresa, é como se a sua boca, os seus lábios tivessem vida própria, você sorri. Pode ser rabugento que foi, você sorri. Você fala, puxa, lembraram do meu aniversário. E é isso que o salmista está dizendo, a minha boca, ela se encheu de riso. A minha língua, ela começou a cantar músicas de alegria. E ele continua dizendo, até as outras nações, os meus vizinhos, as pessoas começaram a dizer então, olha, coisas grandiosas Deus tem feito por eles, e por isso eles estão alegres. E aqui, meu irmão, é como se não desse para negar que Deus está ou estava abençoando a nossa vida. Sabe quando você quer negar aquilo? Você fala, não está tão bom assim não, está difícil mesmo. Aqui a bênção era tão grande aqui, a coisa era tão boa que estava acontecendo, que o povo estava dizendo, de fato, não dá para negar que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos muito alegres. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que está acontecendo. Pense comigo, você está diante de um problema, algo que não tem solução. Você tem nas mãos um diagnóstico difícil. Você está cansado. Você não sabe por onde recomeçar. Você não sabe quais entulhos tirar para essa reconstrução. Você não sabe quais tijolos assentar na reconstrução da sua história. Você não sabe o que fazer, mas você precisa reconstruir, ressignificar. O que fazer? Olhe para aquilo que Deus já fez na sua vida. Você consegue se lembrar? Consegue se lembrar? Trate cada conquista como um testemunho poderoso da fidelidade de Deus sobre a sua vida. Comece a olhar, meus irmãos, quando o Senhor renovou as suas misericórdias nessa semana sobre a minha vida. Meus irmãos, quando Deus me sustentou naquele período difícil, que eu achei que eu não conseguiria, a nossa boca se encheu de riso, no dia do nascimento do nosso filho, dos nossos filhos, no dia do nosso casamento. Olha, quando eu conheci aquela pessoa, meu coração se encheu de alegria. Quando eu tive a minha experiência com a presença de Deus, quando eu me batizei, quando eu fui salvo, quando eu fui curado daquela enfermidade incurável aos olhos humanos, quando Deus me deu aquele livramento, os meus lábios se encheram de música e música de alegria. Parecia um sonho, parecia que não era real o que estava acontecendo. Quando enfim eu prosperei, quando enfim eu conquistei a minha casa própria, aquilo que eu tanto almejava, a minha família. Coloque os olhos nas coisas que Deus já fez. Coloque os olhos nas coisas que Deus já fez. Diga assim comigo, Senhor, me ajude a olhar para tudo o que o Senhor já fez na minha vida. Lembra quando a quarentena acabou? Lembra o fim da pandemia? Se lembra? Parecia que a gente estava sonhando. Acabou. Quando acabou o isolamento social, fechamento das escolas, as crianças voltaram, saíram de dentro do quarto, foram para a escola. Louvado seja o nome do Senhor. Parecia que a gente estava sonhando. Se lembra disso? Quando nós tiramos as máscaras e o nosso sorriso saltou de novo, afinal de contas, ele não podia nem ser visto mais. Quando após a pandemia, a nossa fé não enfraqueceu, mas as pessoas voltaram e com muita força, com sede de Deus, buscando a presença de Deus.
que a igreja ficou fechada durante um tempo, mas ela não ficou fechada para sempre. Você se lembra disso? Você se lembra? E você pode falar como o salmista disse: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. É verdade que nós perdemos muitas pessoas na pandemia. Talvez você que está aqui hoje perdeu uma pessoa muito querida. Talvez você que está aqui hoje tem sequelas desse período ainda, seja na vida financeira, seja na sua vida física. Talvez você tenha sofrido ainda e sofre com esse período. E talvez seja difícil para você ouvir isso. Mas eu quero lembrar você de algo. Quantas coisas boas aconteceram depois da pandemia? De lá para cá. Aqui em nosso meio mesmo. Quantos aqui já se tornaram avós? Quantos aqui já se tornaram papais, pai e mãe? Quantos aqui talvez já passaram no seu vestibular? Quantos aqui já conseguiram, conquistaram um emprego novo? Quantos aqui já conseguem olhar para trás e ver coisas boas que aconteceram depois desse período? Sabe o que a gente aprende com isso, meus irmãos? Nesta manhã, que o passado é um bom lugar para se olhar quando os dias forem maus. Quando os dias forem ruins. Quando os dias forem difíceis. E sabe por quê que é um bom lugar para se olhar? Porque por mais difícil que a sua vida seja, tem muita coisa boa no seu passado, amém? Tem muita coisa boa na sua história, amém? Tem muita fidelidade de Deus na sua vida. Uma vez um professor meu me disse algo que eu nem quis pesquisar, porque eu achei tão bonito que eu falei, vai que está errado. Mas ele disse o seguinte: olha aí, Iverson, murmurar é diferente de se queixar. Ele queria, na verdade, defender Jó e o seu livro. Eu acho que era isso. Ele diz assim: murmurar é diferente. Quem murmura não crê, mas quem se queixa expõe o problema, expõe a dor que está passando, coloca sobre a mesa a sua vida, a sua realidade, as suas lutas. E ele me disse isso porque, de fato, Jó estava reclamando bastante da vida e daquilo que ele tinha perdido. Afinal de contas, é uma história muito dura e muito difícil. E ele estava resmungando muito com Deus. E aí eu acho que esse professor quis aliviar, não, ele está se queixando. Ele não está murmurando, fica tranquilo, ele crê. Mas ele está difícil, de fato estava muito difícil a vida para Jó. Mas diante desses questionamentos, então Deus vem até Jó e faz isso, ele faz Jó olhar para o passado e lembrar algumas coisas. A gente aprende isso em Jó, capítulo 38, versículo 4. Quando Deus educadamente fala assim para Jó: meu filho Jó, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Diga-me se é que você sabe tanto, você questiona tanto, você se queixa tanto. Quem era você quando eu fundei tudo isso aqui? Ei, calma lá. É mais ou menos isso que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo para Jó: a sua visão da vida é limitada. Está chateado com o desafio, com o problema? Espere um pouco. A sua visão é limitada, a minha é ilimitada. Espere um pouco. Deus está dizendo: assim como você não compreende os alicerces da terra, você não compreende os meus desígnios. Entenda que mesmo sem você entender, mesmo sem você compreender, eu continuo no controle de todas as coisas. Nesse momento, olhe para os alicerces que eu estabeleci nessa terra. Só contemple. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que nós precisamos parar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: pare um pouco, meu irmão. Parar. Pare um pouco. Parar e ouvir a música que os pássaros estão cantando e você não ouve mais.
Parar e ver os alicerces estabelecidos pelo próprio Deus que você e eu não enxergamos mais. Parar e olhar nos olhos dos nossos filhos. Parar e ouvir a voz do nosso cônjuge. Parar e fazer um piquenique com a sua família. Parar e chupar um sorvete com a sua família. Parar e desligar o celular por uma tarde, todos numa casa, e brincar de um joguinho de tabuleiro. Parar e contemplar. O salmista sempre soube muito bem disso. E Davi escreve no Salmo 46, versículo 8 em diante, ele diz: venham, vinde, contemplem as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E o salmista diz: parem, aquietai-vos. E Deus diz para mim e para você esta manhã: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco. Pare e olhe para as obras que Deus já fez na sua vida, na sua história. A minha última lembrança da minha avó, que criou, ou que me criou uma boa parte da minha vida, foi uma lembrança musical, porque eu estava dormindo e eu ouvi ela falando para minha mãe: Eva, avise o Ivo que essa noite nós teremos o culto das mulheres. Pede para ele cantar aquela música com louvor. Há um doce espírito aqui. Não sei cantar não, mas era essa música. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. E ela foi para a igreja. Ali na igreja, ela faz uma oração, desmaia, é levada ao hospital, não resiste e morre. E à noite, eu estou com esse pedido na minha cabeça, olhando aquele culto, talvez a pessoa mais importante naquele momento na minha vida, num caixão, e eu tocando baixo, e chorando, e cantando: doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com teu poder, te adoraremos. Será que dá para entender naquele momento? Por tua presença aqui, que se renovará os nossos corações, louvado seja o Senhor. Sabe o que isso significa? Que você pode olhar para alguns momentos da sua vida, os mais difíceis, as maiores percas, aquilo que a sua mente não compreendeu ainda, e você pode cantar hoje e dizer: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Significa que você, assim como eu, temos desafios, e quando você olha para trás, você também pode dizer: louvado seja o Senhor. Aleluia. Como enfrentar o processo de restauração na nossa vida? Segundo lugar, anote comigo: clame pelo que Deus pode fazer. Clame pelo que Deus pode fazer. E agora eu deixo com você uma pergunta. Eu não vou responder, você vai responder para você mesmo. O que é que Deus pode fazer? A resposta é sua. Não vou nem influenciar a sua fé. A resposta é sua. O que é de fato que Deus pode fazer? Eu, quando estudei num colégio batista cristão no Rio de Janeiro, durante uns 6 meses, era maravilhoso as aulas de ciências, porque a gente não estudava, e era um colégio cristão. Então, quando tinha algumas perguntas na prova, o que a gente respondia? Foi Deus que fez. E aí os professores: então, Iverson, de fato, né, Deus fez todas as coisas, mas aqui nós queremos outra teoria. Não é sobre isso que estamos falando. Mas ficava fácil para mim. O que eu quero dizer para você é o seguinte:
Quando a gente fala tudo, Deus pode. É como alguém perguntar para você, o que Deus é para você? É tudo, mas tudo o quê? Aí já não tem uma palavra a mais, um adjetivo, um elogio, um louvor, a gente não sabe. Aí o tudo desse jeito fica muito perto do nada, né? Que a gente não sabe o que dizer. Mas a pergunta é, o que Deus pode fazer? O que Deus pode? Ele pode te curar? Então clame. O que Deus pode fazer? Ele pode restaurar o seu casamento? Então clame. Ele pode te fazer prosperar? Então clame. Ele pode voltar ou dar a você a vontade de viver novamente? Então clame. O que você considera possível para Deus fazer? Então clame para que Deus faça. É isso que o povo está nos ensinando. Clame ao Senhor. Olha o que diz o versículo 4. Senhor, restaura-nos como as correntes do Neguebe. O que Deus pode fazer por você? O cantor de rock, skatista aí de fora, diz que os loucos sabiam disso. E que o impossível era só uma questão de opinião. Essa é a resposta dele e a sua. O que é possível e o que é impossível para você? O que Deus pode fazer? O povo tinha voltado, mas tinham que reconstruir. E o que é então esse Neguebe? Restaura-nos como as correntes do Neguebe. Neguebe é o quê, meus irmãos? É um deserto. Mas não é aquele deserto que você fecha os olhos e imagina aquele filme plano, sabe, aquela areia. Não é, é um deserto diferente. Neguebe é um deserto com muita rocha, com muita pedra, com muito vale, com muito buraco, com buracos imensos. E ele fica seco durante a maior parte do ano. Assim é o Neguebe, é um vale seco. É um lugar de condição muito dura, onde tem poucas fontes de água. E talvez você, esta manhã, se sinta assim, como um deserto, como um Neguebe, com muita pedra, com muita sequidão na sua alma. Neguebe é um lugar difícil de se locomover, difícil de andar, e talvez você esteja assim, com dificuldade para tocar a sua vida. Então a falta de chuva aqui faz com que, quando chove no Neguebe, não há muita absorção da água. Então as correntes de água, elas se vão até desencadearem no Mar Morto. Então vai fluindo, fluindo e vai se enchendo. Do nada, de repente, aquela chuva que cai, ela começa a inundar aquele deserto, como em 2018, que eu acho que 10 pessoas morreram ali. Porque estavam ali caminhando, conhecendo os vales, os buracos, e a água veio, e ela vai enchendo, e enche tudo, e aquele deserto é completamente transformado. Por isso a expressão correntes do Neguebe. As montanhas de rocha, elas vão ali então, que estão secas, elas vão mudando, e se enchem. E tem leitos de rios que se transformam, e possuem até 100 metros. Extensão dos seus leitos. Neguebe, poucas e escassas chuvas no ano, mas que de repente fazem nascer flores, porque a chuva vem, aquele rio passa, e depois começam a brotar ali flores, e aquilo que é deserto vai ficando verde e tomando outro tom. O salmista está dizendo isso: Senhor, restaura a minha vida como as correntes do Neguebe. Como essas águas passam por essas rochas, essas pedras e modificam esse lugar. Senhor, restaura a minha vida. Meu irmão, clame pelo seu casamento. Clame pela sua empresa. Clame pelos seus projetos. Clame pelos seus filhos. Clame no tempo presente. Clame também para o seu futuro. Clame por essa depressão que tem tentado tomar a sua mente. Clame. Estamos agora no Setembro Amarelo. Cadê a igreja que clama pelas pessoas que estão necessitadas, que estão precisando? Clame, porque às vezes a sequidão está à nossa volta e nós não a reconhecemos. A sequidão às vezes está dormindo na nossa cama e nós não a reconhecemos. Mas por hora, e por vezes também, meus irmãos, a sequidão está dentro de nós, e nós não paramos para clamar. Então clame, como as correntes do Neguebe. O salmista
sabia muito bem disso. Olha o que diz o Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Clame. Lembra da canção? Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha, lava o meu interior. Clame ao Senhor. Como enfrentar o processo de restauração? Anote comigo. Terceiro lugar, trabalhe mesmo quando tudo estiver difícil. Trabalhe mesmo quando tudo estiver difícil. Quem aqui já ouviu a frase, trabalhe enquanto eles dormem? Levanta a mão, você já ouviu? Já ouviu essa frase? Então, meus irmãos, exatamente o contrário disso, tá bom? Não é isso. É exatamente o contrário disso. A expressão do trabalho aqui é outra. Eu acho que trabalho enquanto eles dormem, eu acho que é burnout, né? É esgotamento pelo excesso de trabalho. Não vai dar muito certo, tá? Vai fazer mal para você. Não é isso que nós estamos falando aqui esta manhã. Trabalho aqui é outra coisa. Porque trabalho aqui não é o trabalho pelo trabalho. É o trabalho pelo sentido, pelo significado que o trabalho tem na sua vida, na sua existência. Até porque antes mesmo do pecado, né, tem gente que fala, mas o trabalho veio porque o homem pecou, e aí do suor do teu rosto vai ter que colher. Não, antes mesmo do pecado, o trabalho já existia ali no jardim. Então o trabalho é algo bom, trabalho é algo para exercer a nossa criatividade, trabalho é algo para exercer a nossa utilidade prática, a nossa existência. Por isso que nós, como igreja, trabalhamos lá fora, nas nossas funções, e também aqui na casa de Deus. Porque trabalho ressignifica a nossa vida. Não é trabalhar por trabalhar. Sabe por que não é? Porque trabalhar por trabalhar, o povo no cativeiro babilônico também trabalhava. Aliás, eles estavam muito bem empregados, muitos deles. Muitos deles tinham cargos altíssimos, boas funções, a história nos mostra isso. Eles estavam muito bem, mas não é esse trabalho. É mais do que isso. Então, voltar do cativeiro para Jerusalém significa outras coisas. Aqui, esse retorno é trabalhar para reconstruir a história do nosso povo, para reconstruir a história da nossa família, para trabalhar e reconstruir a história da nossa nação. É o trabalho envolvido com a fé, é o trabalho envolvido com a esperança, é um trabalho envolvido com a alegria, é um trabalho que você acorda na segunda-feira com um propósito, é um trabalho que ressignifica e que traz sentido para a sua existência. É o trabalho, é diferente. Trabalhar para ter o povo novamente adorando em Jerusalém, trabalhar para deixar um legado para as próximas gerações, trabalhar para ficar e deixar na memória dos meus filhos, dos meus netos, desta igreja, da minha comunidade. É outra coisa, é outro tipo de trabalho. Para sair, para retornar do cativeiro babilônico, nós tivemos 3 grupos que fizeram isso. O primeiro deles foi um líder chamado Zorobabel. Ele retorna então para restabelecer ali, para reconstruir o templo. E ele vai com a sua turma e começa a reconstrução do templo. O segundo grupo é o grupo de Esdras, que volta então, ele perito, um escriba, para restabelecer o culto, para ensinar novamente a palavra, para ensinar como é que se fala, como é que se prega, e como é que se vive, principalmente, a palavra do Senhor. Ele volta para restabelecer o culto, para ensinar o povo a observar a lei de Moisés. E o terceiro grupo é o grupo que vem junto com Neemias, para reconstruir os muros, porque o povo e a cidade estava vulnerável, correndo risco. Então Neemias volta com esse grupo para dar estabilidade, para dar segurança, para dar confiança, e ele então com as famílias estão ali reconstruindo os seus muros. Aí talvez você me fale assim, mas Iverson, eu já sou até aposentado. Mês passado um amigo meu esteve nos Estados Unidos, e ele chegou todo animado, ele é muito empolgado, ele chegou ali animado e falou, eu vou comprar um maquinário de jardinagem, porque um americano me chamou muita atenção. Eu falei, o que foi? O que o americano te ensinou? Ele falou, o americano cuida do seu próprio jardim.
E o jardim é impecável do americano. É esteticamente lindo, é maravilhoso. E ele cuida do seu jardim. Eu não sei se isso é regra, se isso é exceção, porque eu nunca tive lá. Mas foi isso, a percepção que ele teve. E eu fiquei pensando nisso. E de fato, a estética, a beleza, a limpeza, traz benefício para a sua mente, para o seu corpo, para a sua condição. E isso de fato faz bem para o ser humano. Trabalhar, ainda que aposentado ali, limpando e cuidando da sua casa. Trabalhar para si, trabalhar para o próximo, ajudando outras pessoas. O fato é que você e eu, nós nascemos para ser úteis. Amém? Úteis. Seja pensando, seja idealizando, projetando, seja colocando a mão na massa. Diga para quem está do seu lado, se prepare para o trabalho. Olha que interessante. Zorobabel volta em aproximadamente 538 a.C., Neemias 445 a.C., e esse povo fica 70 anos no cativeiro. Significa que entre o retorno e o período do cativeiro, estamos falando de aproximadamente 163 anos depois que essa geração volta. Então você já entendeu que é bem provável, que é bem possível, que a geração que foi, morreu ali, mas passando e trabalhando de pai para filho, ensinando a palavra de Deus, a história do seu povo, o que tinha acontecido, o que era o cativeiro, aquela nova geração, fruto do trabalho dos seus pais, dos seus avós, é que então retornam para Jerusalém. Ou seja, o trabalho de um que traz sentido para o outro. Então, muito do seu trabalho que você está exercendo hoje, vai trazer sentido para os teus filhos, para os teus netos, para quem virá após você. Então, 163 anos. Neemias era funcionário do rei Artaxerxes. Copeiro do rei era uma excelente profissão. Nós vimos na série do ano passado. Uma excelente profissão. Esdras era um estudioso da lei. E ele continuava estudando enquanto os 70 anos não se cumpria, a promessa não se cumpria. Enquanto o retorno não era uma realidade, ele estava se preparando. Neemias estava trabalhando. Zorobabel era um príncipe da linhagem de Davi. Todos eles estavam trabalhando e também se preparando, porque é assim que tem que ser. Primeiro, a gente continua fazendo o que a gente faz. Segundo, a gente se prepara para as obras maiores que Deus pode fazer através da nossa vida. Em todo tempo, se prepare, meu irmão, porque coisas grandes Deus fará na sua vida, na sua história. Se prepare, se prepare. O que eles tinham em comum? Todos estavam trabalhando e aguardando a melhor oportunidade para o trabalho. Para o trabalho. Provérbios capítulo 14, versículo 23 diz assim: em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Trabalho com propósito é esse. Você não trabalha porque o teu patrão está vendo. Você trabalha porque você faz tudo para a glória de Deus. Você não trabalha porque você depende daquele dinheiro no final do mês. Você trabalha porque você confia em Deus toda a sua vida, toda a sua existência, e você vai fazer o seu trabalho porque Deus está olhando aquilo que você está fazendo. Deus está olhando a verdade e a sinceridade do seu coração. Deus é o seu patrão acima de todos os outros. Deus é aquele que fundou os alicerces dessa terra. É Deus que está olhando para você. Por isso o trabalho é uma bênção nas nossas vidas, ainda mais quando ele tem esse senso de missão, de propósito. Em quarto e último lugar, como enfrentar o processo de restauração na nossa vida. Como? Anote comigo. Desfrute plenamente dos seus resultados. Desfrute plenamente dos seus resultados. Está curtindo a vida, meu irmão? Não, eu não tenho tempo para isso não. Está aproveitando um pouco a vida, meu irmão? Desfrute daquilo que Deus já colocou nas suas mãos.
A impressão que eu tenho é que nós vivemos uma geração e um tempo em que a nossa vida vai acontecer sempre amanhã. Quando eu conseguir pagar as minhas contas, quando o meu filho sair dessa escola e eu parar de pagar essa mensalidade, quando eu superar esse problema, quando. Mas o salmista está nos ensinando, porque ele diz o seguinte no versículo 6, aquele que está chorando, ou seja, aquele que está sofrendo, enquanto lança a semente, aquele que está sofrendo, enquanto trabalha, aquele que está trabalhando e está muito difícil trabalhar, aquele que está trabalhando e está insuportável trabalhar, quando ele voltar do seu trabalho, ele vai voltar com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Olha o que acontece aqui, presta atenção. Olha que interessante. Tem gente chorando, a gente sabe. Tem gente sofrendo, a gente sabe. Tem muita gente trabalhando, a maioria delas, a gente sabe. Tem gente trabalhando duro e não tendo resultado, a gente sabe. Tem gente, parece que fazendo tudo certinho e não alcançando o mínimo possível, a gente sabe. Tem muita gente suando, tem muita gente chorando, tem muita gente com senso de urgência, correndo atrás dos sonhos. Mas tem muita gente também, meus irmãos, que estão indo, plantando, semeando, mas não estão voltando. Estão ficando lá no trabalho, seja com a sua cabeça, com a sua mente, com seus pensamentos, ou com o seu celular, sempre lá no trabalho, sempre algo urgente, porque tudo hoje se tornou urgente. Tem pouca gente voltando e cantando com os feixes e com a colheita, a música da alegria. Hoje é dia de pagamento, hoje tem pizza lá em casa. Tem pouca gente voltando para casa, pouca gente. Tem poucos pais voltando para os filhos, poucos maridos voltando para as esposas. Tem pouca gente voltando para a igreja para agradecer a semana. Tem pouca gente voltando. Ah, mas eu ganho pouco. Mas ganha muito mais do que muita gente. Talvez a percepção de pouco ou muito é que esteja errada na nossa vida. Ah, realmente, mas é muito pouco que eu ganho. Talvez tenha pessoas ganhando nada. E vivendo com nada. E vivendo na dependência de outras pessoas. O que eu quero dizer para você é que nós estamos sendo um povo, uma geração de pessoas sempre insatisfeitas. Sonhamos com um carro, conquistamos o carro, estamos insatisfeitos com aquele carro. Sonhamos com um casamento, conquistamos o casamento, estamos insatisfeitos com aquela família. Constantemente insatisfeitos. Parece que o trabalho é sempre algo provisório, que a vida hoje é sempre algo provisório. E a gente nunca tem desfrutado da colheita do nosso trabalho. E a pergunta que eu faço para mim é: para que eu estou trabalhando? Se não para desfrutar com aqueles que estão à minha volta. Para que eu estou trabalhando, se não também para desfrutar com a minha família? Olha o que diz Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. Desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois esta, diga comigo, pois esta, diga mais forte, pois esta, entendeu? Esta é a sua recompensa,
na vida pelo trabalho que você realizou com esforço debaixo do sol. Sabe o que isso significa? Presta atenção. O que você faz debaixo do sol, fica debaixo do sol. Já ouviu a expressão? Vai ficar tudo aí, viu? É verdade. É verdade. Vai ficar tudo aí. Tudo o que você faz debaixo do sol, fica debaixo do sol. Essa semana uma pessoa me pediu um atendimento num sábado. A gente não abre o escritório no sábado, mas eu atendo muito sábado, dentro do meu horário. E a pessoa pediu, queria ver uma casa de todo jeito, não era daqui e tal. E ela insistiu duas. Eu já tinha, falei, já tinha explicado tudo. Falei, então, olha aqui, veja bem, então, pois é que, sabe, a gente fica com vergonha, né, de falar o que vai fazer. Parece que ficar com a família é um crime que a gente está cometendo. Rapaz, como é que eu vou deixar de trabalhar? E se o dono do imóvel descobre isso? Eu vou atender à noite, vou atender de madrugada, vou atender a hora que ele... Eu vou atender. E aí eu falei para essa pessoa, ela falou assim, viu? Aí ela tocou. Aí ela procurou, eu estava bem. Eu estou contando, pastor, até 10, eu estou de boa. Eu conto, tranquilo, está tranquilo. Grandes coisas tem feito o Senhor, eu estou alegre, está tudo certo. Mas ela conseguiu, ela falou assim, viu, não dá para abrir nenhuma exceção para o cliente? Eu falei, claro. Aliás, todos os outros sábados, fora esse, que é amanhã, eu abri uma exceção, mas quando você faz isso, a exceção vira regra. Aí eu falei, vou justificar agora. Querida, amanhã eu vou passear com a minha família e com os amigos. Nós vamos num sítio. Fui numa fazenda, meu irmão. Você não precisa ter dinheiro, você precisa ter amigo. 100 alqueires eu estava lá. Como é que eu... Rapaz, na vida não dá para fazer um alqueire do jeito que está indo aí. O cara tem 100. Agora, pasmem, nem é desse amigo, é da família dele. Olha que bênção. Você entendeu? Bora. Gastamos uns 100 reais. Acho que foi mais ou menos isso. A gente que reclama de dinheiro, 100, 150. Família, balanço, gente correndo, criança, churrasco, faz o racha, dorme lá, deita no chão, brinca com o cachorro, foge da coruja que estava com os bichinhos ali, cuidando, a coruja tal da coruja branca. É isso aí, desfrutar. Tem gente ganhando dinheiro sem coragem de gastar, essa é a verdade. Tem gente que não está voltando com as suas conquistas, com seus feixes. Mas esta manhã eu estou te dizendo, aproveite o resultado do seu esforço. Aproveite e comemore as suas conquistas, porque o que você faz debaixo do sol, fica debaixo do sol. Moisés escreve um salmo, Salmo 90, e no versículo 17, ele diz o seguinte: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, confirma em nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Sabe o que ele está dizendo? Na versão de Eugene Peterson, ele está dizendo o seguinte: ó Senhor, ensina-me a aproveitar a vida, ensina-me a viver bem e de maneira sábia, me ensina. Como é que você enfrenta o processo de restituição? Você precisa restituir? Você precisa reconstruir algumas coisas? Em primeiro lugar, volte os olhos para aquilo que Deus já fez. Só contemple. Pare um pouco. Segundo lugar, clame por aquilo que Deus pode fazer. Ele pode fazer muitas coisas na sua vida ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, trabalhe
mesmo quando tudo estiver difícil. Trabalhe, mesmo diante das rochas e sequidão do Negueb. E em quarto lugar, desfrute plenamente dos seus resultados. E todas as vezes você diga: louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se em pé. Feche os teus olhos. E faça a sua oração. Junto comigo. Vamos fazer como o salmista. Ah, Senhor, quando o Senhor trouxe restauração na minha casa. Pode orar, meu irmão. Feche teus olhos, pode orar. Quando o Senhor trouxe restauração na minha família, no meu casamento. Parecia que eu estava sonhando. Quando o Senhor trouxe restauração na minha vida financeira. A minha boca se encheu de riso. Quando o Senhor trouxe restauração na minha igreja, a minha língua se encheu de música, de alegria. Quando o Senhor trouxe a vitória de novo diante dos meus olhos, até as outras nações estavam dizendo: o Senhor fez grandes coisas por este povo. E eu estava concordando, de fato, sim, Deus tem feito coisas grandiosas por nós, e por isso nós estamos alegres. Senhor amado, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, com o coração diante da tua presença, transformados pela tua palavra, ó Deus, alegres, ó Deus, com a tua presença, diante, ó Deus, de tudo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida, ó Pai. Essa é uma manhã de alegria, ó Deus. Essa é uma manhã, ó Deus, que a nossa mente é liberta, ó Deus, da opressão, ó Deus, da preocupação, do medo, ó Deus. Essa é uma manhã, ó Deus, que os nossos lábios, ó Deus, são tomados, ó Pai, por músicas de louvor, ó Deus. Que o nosso sorriso, ó Pai, brota de novo na nossa história, na nossa existência. Essa é uma semana de começar a trabalhar com um olhar diferente, ó Pai. De trabalhar, ó Deus, com um propósito diferente, ó Deus. De entender, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. E que o Senhor tem coisas grandes para nós, ó Pai. Essa é uma semana de desfrutar também, ó Deus. Que todos os dias, quando retornarmos do nosso trabalho, nós possamos estar inteiros, ó Deus, e íntegros, ó Pai, ali com a nossa família, ó Deus. E que nós possamos, ó Pai, desfrutar daquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.